Olá! Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo para entender a história do pensamento em administração. Para começar, vamos pensar no problema central, né? Aquele que todas as teorias de gestão tentam resolver. Imagina só o caos da Revolução Industrial, né? As fábricas crescendo numa velocidade maluca, tudo super desorganizado, precisava-se assim desesperadamente de um método para colocar ordem na casa. E é aqui que entra uma metáfora perfeita para a nossa jornada. Pensa na administração como um elefante gigante. Cada teoria que a gente vai ver é como alguém que só enxerga uma parte. Um vê a tromba, outro a orelha, outra a perna, mas ninguém consegue ver o bicho inteiro de uma vez. Cada teoria dá uma peça, sabe? Mas o quebra-cabeça completo é bem maior. Bom, vamos começar então pela primeira grande tentativa de organizar esse caos todo, a chamada abordagem clássica. Olha só, a gente está falando do finalzinho do século XIX e começo do XX. A coisa estava tão bagunçada que aquele jeitinho de ir fazendo e vendo no que dá já não funcionava mais. A solução? Tratar a empresa como se fosse uma máquina. A ideia era otimizar tudo para ter a máxima eficiência. Era quase como buscar um algoritmo de produção, muito antes dos computadores sequer existirem. E nessa missão, dois nomes se destacam, dois verdadeiros pioneiros, Frederick Taylor com a sua administração científica e Henri Fayol com a teoria clássica. Eles são tipo os dois lados da mesma moeda, cada um olhando para o problema de um jeito bem particular. Certo, vamos entender bem essa diferença. Os pontos de partida deles eram opostos, de verdade. O Taylor olhava de baixo para cima. O foco dele era o chão de fábrica, otimizar a tarefa de cada trabalhador. Já o Fayol olhava de cima para baixo. Ele estava preocupado com a estrutura da empresa inteira, com a diretoria, mas no fim das contas, o objetivo dos dois era o mesmíssimo: eficiência máxima. E isso ilustra muito bem a diferença. De um lado, o Taylor, focado nas tarefas, nos métodos, no tempo. Do outro, o Fayol, pensando na estrutura, nos departamentos, nos princípios gerais. Resumindo, o Taylor era o engenheiro de detalhe, lá no chão de fábrica, com o cronômetro na mão. O Fayol era o arquiteto, desenhando a planta baixa da empresa toda, sabe? Os organogramas que a gente vê até hoje são herança direta dele. E qual era a visão de mundo dessa galera? Bem simples. Eles partiam do princípio de que o trabalhador era o homo economicus. O que é isso? É a ideia de que a pessoa é movida basicamente por dinheiro. A lógica era, se especializa numa tarefa, segue a ordem do seu chefe, faz direitinho e no final ganha mais. É a base daquela lógica de bônus por produção que a gente vê em muitas empresas até hoje. Beleza, essa ideia da máquina parece fazer sentido, né? Era eficiente. Só que estava faltando uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Pois é, a abordagem da máquina tinha um defeito gigantesco. Ela simplesmente ignorava o fator humano. Ao tratar as pessoas como se fossem só peças de uma engrenagem, surgiu um problema que ninguém esperava. O trabalho ficou desumanizado. E aí veio a grande descoberta. Gente, é bem mais complicado que uma máquina. E a prova disso veio de um lugar inesperado, os experimentos de Hawthorne. Olha que curioso, tudo começou com um teste simples para ver se mais luz aumentava a produtividade. A surpresa? A produtividade aumentava com mais luz, com menos luz, não importava. A grande descoberta foi que os fatores sociais e psicológicos eram o que realmente faziam a diferença. O pessoal produzia mais porque, pela primeira vez, alguém estava prestando atenção neles. Aqui nasceu a sementinha do que hoje a gente chama de cultura organizacional, de engajamento. Isso deu origem à Escola das Relações Humanas, com Welton Maio na liderança. E a ideia central era uma verdadeira revolução para a época. A produtividade não vem só da capacidade física, mas da integração social. Foi aí que surgiu o conceito de homem social. O dinheiro, que era o rei na teoria clássica, perdeu a coroa. O que importava agora era o reconhecimento, a aprovação do grupo, o sentimento de pertencer. A conclusão é simples e poderosa. Gente feliz e bem relacionada produz mais. Então, o foco mudou completamente. Sai de cena a estrutura rígida, as tarefas cronometradas e entra o ser humano. Os grupos que se formam naturalmente, as emoções no trabalho. O organograma oficial continuava lá. Mas o que os pesquisadores descobriram foi a importância da organização informal. Aquela rede invisível de amizades, afinidades e até panelinhas que existe em qualquer empresa e que tem um poder gigantesco. Ok, então a gente tinha dois extremos, a visão da máquina, super racional, e a visão humana, totalmente social. O que veio depois? Bom, a próxima geração de pensadores tentou juntar o melhor desses dois mundos. O objetivo agora era desenhar um novo jeito de gerenciar, um modelo que levasse em conta tanto a necessidade de uma estrutura lógica quanto as necessidades humanas. Era preciso encontrar um equilíbrio, atualizar as ideias antigas com a nova sensibilidade para organizar as grandes empresas que estavam surgindo.
E assim surge a abordagem neoclássica. Basicamente, foi uma atualização das ideias clássicas para o mundo moderno. O foco era bem prático, o que funciona na vida real. A ênfase mudou para alcançar objetivos e resultados. E era uma abordagem eclética, ou seja, pegava o que tinha de melhor em cada teoria. Foi aqui que nasceu, por exemplo, a gestão por objetivos, que é a base das metas de vendas e das avaliações de desempenho que a gente conhece bem hoje. E talvez a maior contribuição dessa fase tenha sido solidificar as 4 funções essenciais da gestão, que são ensinadas até hoje: planejar, organizar, dirigir e controlar. Esse ciclo virou o sistema operacional de qualquer gerente. Você planeja o que vai fazer, organiza quem faz o quê, dirige a equipe e controla para ver se o resultado foi o esperado. Simples e genial. Ao mesmo tempo em que tudo isso acontecia, um sociólogo chamado Max Weber estava pensando em como criar uma organização que fosse perfeitamente racional e justa. E a resposta que ele encontrou foi uma palavra que hoje tem uma fama meio ruim: a burocracia. Mas será que ela é só um obstáculo ou uma forma de ordem? Pois é, a gente precisa entender que a ideia original de burocracia do Weber era super positiva. Ela se baseava em 3 pilares: formalidade, ou seja, regras claras para todo mundo; impessoalidade, com critérios objetivos, sem amiguismo; e profissionalismo, com base no mérito. A intenção era acabar com o favoritismo. Um concurso público, por exemplo, é a burocracia de Weber em sua forma mais pura. Só que a prática é outra história. E aqui a gente vê as 2 faces da moeda. As vantagens são claras: racionalidade, precisão, confiabilidade. Mas as disfunções também são conhecidas. Uma resistência enorme a mudanças, o excesso de papelada, a despersonalização do atendimento. Aquilo que foi criado para ser eficiente pode acabar virando um monstro de lentidão. Certo. Depois de toda essa viagem pela história, o que a gente pode tirar de lição para a gestão de hoje em dia? O que essa jornada nos mostra é que não existe a melhor teoria. Lá no começo do século XX, tínhamos a máquina clássica. Nos anos 30, a revolução das relações humanas. Depois, o sistema neoclássico. Hoje, o que um bom gestor tem é uma caixa de ferramentas completa. Em um momento, precisa da precisão de Taylor para um processo. No outro, da sensibilidade de Mayo para motivar a equipe. É saber qual ferramenta usar para cada situação. E para a gente terminar, fica a provocação. O mundo não para de mudar, né? Inteligência artificial, trabalho remoto, novas gerações chegando. Voltando para a nossa metáfora do elefante, a pergunta que fica é: qual será a próxima parte desse bicho que a gente ainda vai descobrir?